Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no perfil da Livraria Páginas. E hoje, uma convidada muito especial para falar sobre literatura para infâncias e direitos humanos. Então, o que será que literatura e direitos humanos têm alguma coisa a ver? Como será que a literatura pode contribuir para entendermos melhor os direitos humanos? Como será que a literatura pode contribuir para trabalharmos os direitos humanos com as crianças, com os adolescentes e até mesmo com os adultos? Então, vamos falar aqui sobre isso hoje. A convidada especialíssima que é a Érica Lima. Eu vou deixar que ela mesma se apresente quando ela chegar por aqui, mas nesse momento, aguardando aí a chegada de todos, vamos lá. Esperar aqui o pessoal ir chegando para a gente começar. Vamos lá. Não chegou ninguém ainda, vamos aguardar. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se... Aguardando a chegada das pessoas aqui para a gente começar a nossa live. Já estamos aqui ao vivo e hoje eu vou receber uma convidada muito especial para falarmos sobre literatura para infâncias e direitos humanos. Vamos falar um pouquinho aqui qual é a relação, afinal de contas, de literatura e direitos humanos. Como a literatura pode contribuir para que trabalhemos os direitos humanos? Vamos ouvir isso e muito mais. Eu também vou falar um pouquinho sobre esse assunto. A Érica Lima, que vai estar aqui comigo, eu e a Érica temos uma surpresa para vocês no final dessa live. Então, o pessoal está chegando, mas eu não estou vendo ninguém que está chegando. Deixa eu ver quem está aqui. A Érica já está aqui. Não estou vendo o pessoal que está chegando. Gente, por favor, alguém manda um comentário aí, porque aqui não está chegando nada, não estou vendo nem quem está na live. Eu sei que tem 4 pessoas, mas eu realmente não sei quem são. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar a Érica para entrar aqui para a gente começar nosso bate-papo sobre literatura para infâncias e direitos humanos. Vamos conversar um pouquinho sobre livro ilustrado, sobre a importância da literatura para as infâncias. E por que infâncias? Vamos saber disso com a Érica, que vai aqui nos falar sobre isso. Vamos falar também da relação de literatura e direitos humanos. Bom, eu posso dizer aqui que eu realizo já, quer dizer, agora está parado, mas desde 2018 eu realizo um projeto chamado Rodas de Leitura e Direitos Humanos, que é na Escola Municipal Maria de Rezende Costa. Esse projeto começou, na verdade, em 2018, numa escola estadual com adolescentes, onde a proposta era trabalhar literatura e direitos humanos. Um trabalho que, na prática, eu procurei por todos os lugares, procurei inclusive pessoas até para conversar a respeito, um trabalho que não existia até então em lugar nenhum. Não só aqui em Belo Horizonte, mas não existia. Então eu fui pesquisar, fui ler vários artigos, ler textos, mas todos teóricos, nada na prática. Então vamos falar disso também aqui, E esse trabalho que eu faço também lá na Escola Municipal Maria de Rezende Costa, que está interrompido desde o ano passado, que é o Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, com crianças de 8 a 11 anos de idade, onde, quando eu estava lá trabalhando, eu pegava a literatura como instrumento para trabalhar direitos e deveres das crianças. Então eu vou convidar aqui a Érica para começar nosso bate-papo. Vamos lá. Se alguém quiser mandar algum comentário, manda aí, porque não está aparecendo nada aqui. Realmente, deixa eu ver aqui. Não tá, deixa eu ver se está desativado. Ei, Érica! Olá! Boa noite! Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal que está aí. Está aqui com a gente. Aí, aqui. Lá e acolá. Lá e acolá. Érica, na verdade, eu não estou vendo quem está aqui, porque não está aparecendo. Eu acho que o Instagram está com problema nesse momento. Ele ficou aqui fora está do ar. dizendo 7. Eu estou vendo que tem 7 pessoas, mas não aparece quem é, não aparece comentário, não aparece nada. Porque eu acho que o Instagram está com problema. Ele ficou fora do ar um tempo, voltou,
e agora os comentários, e aqui eles não estão desativados, então não é problema em relação aos comentários desativados. Mas, enfim, vamos lá. Érica, primeiro eu quero agradecer, né, por você ter topado participar da live aqui. E sempre eu faço a primeira pergunta é assim: quem é Érica? Apresente-se aí para todos nós. Ah, bacana. Eu que quero agradecer muito e agradecer também que eu e você, a gente tem mantido contato. É, Desde a época do teatro, aí passou-se um tempo, depois na biblioteca infantil, e agora, nesse período pandêmico, a gente continua, né, mantendo esse contato e desenvolvendo coisas juntos, e é a surpresa que depois a gente vai contar. Agora, essa pergunta do Paulo, ela é muito interessante, porque o Paulo mesmo, ele me diz que se apresenta de uma maneira que é muito afetiva, muito bacana, porque às vezes é muito chato você falar de você, né? Fica parecendo. E aí ele fala da família, né? De quem ele é filho, neto, etc, etc. Então não vou fazer uma apresentação tão completa, mas eu vou dizer que eu sou filha do Eustáquio, da Marlene, irmã da Karen, irmã da Thaís, madrinha do Gabriel, sou nascida em BH, né? Eu sou amiga do pessoal do Real Fantasia, né? O grupo de teatro que me acolheu há 100 anos atrás, um negócio assim, 100 anos atrás. Há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás. Também tenho amigos nas bibliotecas de Belo Horizonte, né? Onde a gente trabalha. Então, são tantas famílias que a gente vai construindo. E Paulo também é da minha família, né? E, para além disso, né, não menos importante, trabalho com teatro há muito tempo, trabalho com livros, estudo música, acabei de fazer uma aula com o Ricardo Upiano, uma aula de violão, e livros, gente, gosto de livros. Eu também. E de pessoas. Pois você também. Mas aí vocês vão me conhecendo mais aí. Essa apresentação. Você falou dos livros, falou do teatro, da biblioteca, e eu queria te perguntar assim, desde quando começou essa relação sua com os livros e como ela vem evoluindo desde que começou? Nossa, pergunta muito, muito legal essa pergunta. Sempre quando eu vou dar formações, oficinas, sensibilizações, eu gosto de ouvir as pessoas lembrarem desse primeiro contato, seja com histórias, às vezes contadas, não lidas, né? E primeiro contato com os livros. Eu acho que isso é muito bacana da gente começar buscando essa memória, buscando essa história sua com o livro, porque cada um tem uma história com o livro e uma história que tem que ser respeitada e percebida. E aí, você me perguntando como que começou, eu tenho flashes de memória, assim, da minha mãe lendo comigo, lendo inclusive os livros do Eliade França, da Mary França. Então, ela passando as páginas e contando as histórias, provavelmente eu falava alguma coisa também, não vou lembrar. Lembro disso. Lembro também, já maiorzinha, daqueles livros, não são cartilhas de alfabetização, porque eu já não peguei essas primeiras cartilhas, mas eram livros. O Burrinho Alpinista, Brinquedos da Noite, coisas que me marcaram assim. Eu lembro que eu gostava de ler em voz alta, todo mundo da turma tinha pavor. Eu pedia para ler em voz alta, para praticar a leitura, né? Então, eu me lembro, e mais uma lembrança, né? Tem várias, mas mais uma aqui para falar. De um quarto que tinha lá em casa cheio de livros. Só que livros dos meus pais. Tinha livro infantil, mas tinha livro. E conforme eu fui crescendo, a curiosidade, eu ia pegando os livros proibidos. Que não eram proibidos lá em casa, né? Mas que eu mesma percebia, às vezes, que não, deixa esse para depois ou não.
vou esconder ali e vou ler agora mesmo. Então, eu lembro de estar sempre cercada de livros. E havia também, Paulo, só para concluir, havia uma coisa que na minha família a gente foi perdendo, que era contar. Não era contar histórias, contos de fadas, mas contar coisas da família, contar, né? Isso eu sinto um pouco de falta, assim. E não é por conta, não acabou por conta da pandemia, não. Acabou antes. Acabou antes. Eu acho que também faz parte do contato com as histórias, né? Sim, e quando você fala isso aí, Érica, eu me lembro muito do Walter Benjamin, no texto Narrador, né? As experiências narrativas, e ele escreveu esse texto em 1936, na primeira metade do século passado. Ele escreveu esse texto também num período de segunda revolução industrial, né? E tem a ver com outro texto dele também, com experiência e pobreza, né? Em que ele fala sobre essas questões e ele traz um pouco disso, né, para o narrador, as considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, onde ele fala, né, inclusive ele faz uma crítica ali ao romance, especificamente ao romance, ao surgimento da imprensa, e como isso foi empobrecendo as narrativas, como isso foi empobrecendo essa questão do contato das pessoas, né, com as narrativas, com a tradição oral. Né, e eu me lembro muito disso quando você fala isso, porque tem muito a ver, né, isso é a prática, a sua prática que você está trazendo, é exatamente o que o Walter Benjamin escreveu nesse texto em 1936. Né? E aí, Érica? Pode falar, pode falar, pode falar. Não, vai lá, vai lá, vai lá. E assim, eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte: a literatura, eu acredito que ela é importante, mas não mais importante do que, porque ler o livro é importante, mas ler o mundo é importante. E já dizia Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? A gente lê o tempo inteiro o outro. Eu estou aqui conversando com você, nós estamos nos lendo, né? A gente lê o tempo, a gente lê, por exemplo, um marinheiro, um pescador, ele lê o mar, ele lê o tempo. Um homem do campo que não tem leitura e escrita da alfabetização da escola, né? Que não é letrado, mas ele lê a natureza. Ele sabe exatamente o que o animal está sentindo, ele sabe que planta é boa, que planta que não é. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a literatura são para as infâncias. Mas quais são essas infâncias? Bacana. Antes de ir direto aí para. Aliás, não é antes, tem a ver, mas vou voltar um tiquinho no que você falou. Sim. Eu assim. Essa frase, a leitura do mundo precede a do livro, né? O que acontece com a pessoinha aqui? Eu sou tão. Eu percebo o ser humano. É claro que o livro em si, sim, o livro, né? O livro. Mas o que eu quero dizer é que o homem ele já nasce numa relação com a linguagem que é de antes dele ter sido concebido, aquele sujeito, quando ele está na barriga, quando ele nasce, ele está envolto em linguagem. Né? Ele está envolto em linguagem o tempo inteiro. Então, o que eu quero dizer é que essa leitura de mundo, no ser humano, ela passa pela linguagem o tempo inteiro. Mesmo que a gente ainda não saiba ler um livro, nem escrever, né? Mas a nossa leitura de mundo, como a nossa experiência na natureza, ela está atravessada pela linguagem de uma forma que eu acho que não precede, mas elas se misturam, né? Elas se misturam. Por quê? Você falou uma coisa fantástica. A gente está lendo o outro o tempo inteiro, a gente está lendo o mundo, a natureza o tempo inteiro. Mas a gente está sempre mediado pela palavra. E não pela palavra culta, não é isso? Não é pela palavra culta. Quando você fala que isso é fantástico, a pessoa que vive na natureza, né, que não é urbana, que ainda, não, graças a Deus, que sortuda, ela lê aquela natureza, mas ela lê a natureza nomeando, ela nomeia a natureza. Então, por isso que eu quero dizer só isso, assim, que às vezes, obviamente não foi
a gente tem que ler a obra, né, para poder falar, mas quando a gente, não você, tá? Mas quando eu vejo, Uhum. assim, a leitura do livro, pessoas, a leitura do livro precede, e não eu não diria precede, eu acho que a gente, talvez do livro sim, né? Mas a gente descreve e nomeia o mundo o tempo inteiro, e a gente é nomeado o tempo inteiro. Então, eu acho que é isso que você falou, a gente está lendo o tempo inteiro. A natureza, o outro, o tom da voz, aquela palavra misteriosa que eu não conheço ainda, mas eu vi que a expressão ou a expressão é alegre. Então, eu acho que elas se misturam sim. E que a Sim. leitura de mundo ela é muito importante, Paulo, concordo com você. Nós estamos precisando, né? Mas as É, infâncias. É por, muito. mas por que que eu te fiz essa pergunta e falei isso? Porque, assim, eu acho que existe uma coisa assim que eu sou apaixonado pelos livros, você é apaixonado pelos livros, temos aqui a Leida Reis apaixonada pelos livros, mas Pessoal eu acho que aparecendo aí. criou-se uma aura em relação aos livros que é assim: se você ler muito, você vai ser mais crítico, mais inteligente. E não é bem assim, né? Não é bem Exatamente. assim. A leitura não necessariamente vai tornar o sujeito mais crítico, o sujeito mais inteligente, um sujeito. A leitura é um processo subjetivo, onde cada um tem a sua própria experiência que eu posso compartilhar com outro, né? Até mesmo hoje nos clubes de leitura se faz isso, né? Nos encontros. É, Mas o fato de você ser uma leitora e eu não, vamos dar esse exemplo. Você é leitor, eu não. Isso não nos faz melhor ou pior um do que o outro. Né? é. Só para E é, quebrar é, mesmo um e, pouco esse é, paradigma, né? De que as pessoas e veem isso, assim: nossa, fulano lê muito! Ele é muito. Nossa, você é muito mais. Não, não sou mais inteligente que ninguém. é. Né? E é bacana você iniciar a pergunta com isso, com essa citação que é tão importante, que é tão repetida, e que a gente precisa voltar nela sempre e buscar todos os significados que ela traz, e um deles é esse. Ora, não é porque eu leio um livro e porque eu uso uma linguagem culta, um registro formal, não é por isso que eu leio o mundo melhor, né? Buscando, brincando com essas ideias, Sim, de forma alguma. Então é muito bacana você trazer isso para perguntar das infâncias, porque tem tudo a ver, né? A criança é esse ser que não está interessada se o livro X é mais culto que o Y, e se esse é adequado, inadequado, se esse, né? Ela está ainda nessa relação de ler o mundo mediado por palavras e afetos indiscriminadamente. E ela vai ser um ser, nesse sentido, eu acho que ela é um ser crítico. Crítico sim. não de fazer críticas, mas é atento, faz hipóteses o tempo inteiro, vê se gosta, se não gosta, fica curioso, pensa, volta naquilo 10 mil anos depois, porque ali, né? Então, nesse sentido bacana do crítico, né? Não do que faz críticas à toa, mas do crítico, daquele que está o quê? Experimentando, pensando, repensando, né? Eu acho que é exatamente a junção bacana da leitura, da mediação da palavra com essa buscar entender o mundo e buscar as várias possibilidades que o mundo tem. Então, eu penso muito nas infâncias nesse sentido. Sim. Por que a gente tem feito cada vez mais a opção por falar as infâncias? Isso tem uma história aí de você buscar sair de uma certa interpretação do termo literatura infantil como marcado, como se esse infantil marcasse o público ou o leitor como alguém incapaz, em formação, despreparado, e é que às vezes recaía esse infantil também sobre a própria obra. Ela é mais facilitada, ela faz concessões. Então, diante de, de uma situação que é ao mesmo tempo teórica, mas também que se via na prática, obras assim, conceitos de que literatura tinha que infantil
tinha que ensinar moral, bons costumes, de que a linguagem tinha que ser facilitada. A gente que trabalha com isso, e não só a gente que trabalha, pais, mães, enfim, a gente foi buscando, estou dizendo, gente, de uma maneira bem, né? Juntando tudo aqui no liquidificador. A gente foi buscando o quê? Pensar que não tem a infância apenas, e aquela que eu acho que só sabe isso e que só merece isso, mas que são várias infâncias. E eu sou uma cismada, aficionada com a ideia de que a infância não passa nunca. Então, que essa infância está no adulto também. Sim. Né? Não é o adulto que faz. Se bem que é legal fazer isso, né? Peraí, que eu acho que travou, né? Travou aí? Não, né? Ah, a infância sendo isso no adulto, perceber essa experiência com a linguagem como um privilégio de experiência, voltando ao que você falou do Benjamin, de fazer experiência das coisas, né? De que aquilo vire uma sabedoria, não um saber culto, mas um sabor, uma sabedoria, um aproveitamento e um compartilhamento daquilo, né? Então, eu penso Sim, a sim. infância, sim, várias idades e experiência de linguagem. Eu acho que a infância é uma experiência com a linguagem. E eu acho que você falou uma coisa muito bacana, você falou que as crianças, né, estão o tempo inteiro questionando, fazendo a crítica, assim, não essa crítica de valor. As crianças são as primeiras grandes filósofas, né? Porque a E criança ela poetas. observa o mundo, ela observa tudo, né? Então, por exemplo, se você der um livro, eu peguei esse livro aqui, Um Outro Pôr do Sol da Marta Neves, que eu sou apaixonado. Eu dou isso aqui na mão de uma criança de 2 anos, de 1 ano, ela não sabe ler as palavras aqui, ó, essas palavras, né? Mas ela vai abrir o livro, ela vai ler isso aqui que também é texto, né? Isso tudo aqui é texto, né? Então aí ela abre isso aqui, por exemplo. Se for uma criança que já conhece, fala, olha, o burrinho andando em cima em cima de um círculo, o sol está de cabeça para baixo, tem retrato, o menino está aqui meio esquisito, tem uma maçã. E o que eu acho mais bacana é exatamente essa relação que a criança tem com o livro, desde muito pequenininha, quando você entrega um livro na mão de uma criança, ela não tem necessariamente, ela não conhece ainda as palavras, né? Essas palavras aqui. Que ela ainda não tem o domínio do que é a letra, mas ela sabe ler, decodificar da forma dela. E aí, por que eu estou falando isso? Eu quero fazer uma outra pergunta. A gente está falando de infâncias, de literatura e direitos humanos. E a gente sabe que em 1948, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi feita em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Jamais se viu tamanha desumanidade como Hitler promoveu. Então, por isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também, um dos motivos é esse. Já em 1920, antes disso, em 1924, né, em Genebra, foi feita a Convenção dos Direitos da Criança. Mas em 1959, dia 20 de novembro, é que, de fato, né, fez a Declaração Universal dos Direitos da Criança, tendo como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas uma coisa que eles, né, ponderaram é que crianças e adolescentes têm alguns direitos que são específicos. Né? Então foi feito. E o que eu quero te perguntar, dizendo tudo isso? Qual é a relação que a gente pode fazer entre literatura e direitos humanos? E como que você acredita que a literatura infantil pode contribuir para que a gente trabalhe não só com as crianças, mas também com os adultos, os direitos e deveres, eu gosto sempre de frisar os deveres também, porque todo direito tem um dever, né? Como que a gente pode, como que a literatura pode contribuir, né, para que se trabalhe para que se efetive, para que se tenha conhecimento dos direitos humanos, né, e dos direitos da criança. Bacana demais. Você trouxe aí muita, muita coisa importante, né? Diante da barbárie
que foi a Segunda Guerra, mas também tinha sido a Primeira. E isso a gente tem que pensar que essa reação, né, das nações se unirem e dizerem, olha, isso nunca mais não queremos, foi muito importante. A gente não pode esquecer jamais das outras tantas e anteriores, em momentos muito diferentes da história, porque é o que você falou, naquele momento ali, né, dentro daquele período e daquele, digamos, modelo de Estado, não vou falar Estado aqui, Estado de Minas Gerais, não, mas o Estado, né, de estar, Minas Gerais também está, hein? Mas enfim, dentro daquilo que a gente compreendia, o que foi feito e a reação que se teve foi muito importante, né? E a gente tem outros momentos, a gente vai voltar, outras barbáries que tiveram outras respostas. Mas essa da declaração, e eu e você, a gente está tão empenhado aí em relembrar, gente, mesmo, de voltar e ler lá, e de saber detalhes dessa história fantástica, né? Nós vamos contar depois, tem a surpresa. Isso tem tudo, tudo, tudo a ver com o que a gente percebe que a literatura é capaz, né? Ela é capaz e eu sei que a gente joga muita coisa, muita esperança, muita expectativa, mas pode crer que dá conta. A arte ela está aí para isso mesmo, né? E até para dar a cara a tapa e se repensar. Mas o que eu acho que tem muito a ver com essa construção dessa consciência de direitos e deveres, dessa consciência, desse projeto de humanidade que os países que foram signatários originais, e o Brasil, gente, é um dos signatários originais da Declaração Universal de Direitos. A Berta Lutz esteve, brasileira, maior sufragista do Brasil, bióloga, foi delegada brasileira na Convenção da Carta da ONU, quando da fundação da Carta da ONU. Então, o Brasil tem um compromisso com os direitos humanos, isso a gente tem que lembrar. E depois, Paulo, ratificou vários pactos internacionais, então nós assinamos, nós nos comprometemos. Então, é compromisso, aí é o que você fala, é dever de todos nós. E a gente tem um dever para com as crianças. Então, pegando o seu exemplo lá do livro do Pôr do Sol, vou pegar um outro aqui, né? Então, a criança é como você falou, ela não vai saber ler ainda, mas se ela teve o que é direito dela, acesso desde o início a uma família, a uma escola, a uma comunidade, aonde ela está, de pessoas leitoras, ela já te garanto que ela já vai saber que ali está escrito algo. Ela já vai saber, ela não sabe ler, ela não sabe o beabá, o ABC, mas ela já vai sabendo que tem algo nesse objeto. E tem uma parte que é assim, bacana. Manual de Direitos Humanos. Sim. A criança já vai saber, né? Aquela que tem acesso, que vê a mãe lendo, que a mãe para ler, que vê o pai lendo, que o pai para ler com ela. Ela já vai percebendo. E vai, Paulo, vai percebendo que ali está escrito algo, né? Ela não vai saber nomear escrito, talvez, mas ela sabe algo está acontecendo ali, que é assim, outros são figuras, que o livro passa assim, ela vai conhecendo, se apropriando dessa tecnologia, desse ritual, dessa importância. Eu vou fazer só uma... A gente fica sempre assim, as crianças hoje já nascem passando o dedinho no celular e sabem tudo. Já nascem fazendo Instagram, Facebook e Twitter. Exatamente. Quando passa para o livro, já fala assim, não, porque ela não vai entender, porque não sei o quê. Hello. A criança, isso é uma tecnologia, sim, aliás, fantástica.
Então ela já vai sacando, ela já vai sacando. E é a mesma coisa que acontece, Paulo, quando fala assim, essas palavras a criança não vai entender. Amiguinho, você tira a criança do mundo, aí aos 7 você volta com ela para ela poder escutar as palavras difíceis, ou ela está escutando o tempo inteiro? É o tempo inteiro. Então você vê que uma criança com 3 anos, ela já sabe se colocar no lugar do outro, ela já tem empatia, ela já sabe fazer traquinagem, ela já sabe te enganar, né? Ela já tem as sutilezas todas da linguagem, dos ritmos, né? Das narrativas. Já Né? sabe fazer até chantagem, né, Érica? Criança a Exatamente, partir já dos sabe fazer 4, até 3, chantagem. 4 anos já faz chantagem. Quem ensinou? Exatamente. É por isso que é o que eu te falei, a linguagem nos atravessa desde pequenininho. Então, Sim. essa coisa que todo mundo cita, eu vou citar também, que eu faço parte de todo mundo, que dos aparecer e sumir, isso é uma narrativa, isso aqui tem ritmo, isso aqui tem símbolo, né? Eu não sumi, mas aqui é como se eu estivesse sumido. Ué, isso aí você já está lidando com, né? Com estratégias que você vai ter na literatura, o fazer de conta que, o era uma vez, né? Isso representa que eu sumi. Ó, já sabe o que é uma coisa que representa a outra. Então a gente acha muito assim, não, a tecnologia do celular ela domina rápido, a do livro também. Só que ela precisa ter o livro na mão. Concordo com você. E ela precisa ver que o pai lê, que a mãe lê, que a tia lê, que a avó lê, que a irmã lê, e todo mundo lê. Eu também quero ler. Eu não sei nem se era essa a pergunta. Olha que curioso, né? Você conhece o Antônio e acho que você deve lembrar, você até falou uma coisa, eu não esqueço, porque eu entrei um dia com o Antônio lá no CRJ e ele estava com uma blusa do Homem-Aranha e você disse para ele, olha o Homem-Aranha! E ele disse assim, eu não sou o Homem-Aranha, eu sou o Antônio. E você disse assim, nossa, esse sabe o que é identidade e o que é personalidade. Mas por quê? Livros. Ele está aqui. Eu nunca dei para ele um livro que fosse esses livros de borracha. Ele sempre teve contato com livro de papel. Rasgou vários quando era bebê. Então, por exemplo, essa semana, ele estava brincando com a mãe dele de biblioteca. Biblioteca. Ele tem 5 anos. Aí a mãe dele falou assim, você vai chamar Antônio Gildo. Ele falou, não, eu vou chamar Rodrigo. Rodrigo, que você conhece. Do qual ele é fã, do qual ele é apaixonado. É uma referência para ele. E aí ele emprestava livros o tempo inteiro. Emprestava livros, emprestava livros, emprestava livros. Então, ele não lê ainda, né? Mas ele já conhece todas as letras. Mas, por exemplo, ele pega livros aqui na minha estante, papai, vou ler para você. E ele lê do jeito dele. Né? E eu gosto muito de ler com ele e falar sobre direitos, sobre deveres. E ele é uma criança que, por exemplo, quando ele vê que a gente faz alguma coisa com ele cobra. Mas eu tenho direito a tal coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Quando você fala dessa relação, da Berta Lutz, da declaração, que nós todos somos responsáveis, de fato somos todos responsáveis por protegermos a criança e o adolescente, né, darmos garantias de educação de qualidade, né, darmos garantia de saúde, de ter um lar amoroso, né, de ter e tantos outros direitos, eu não vou lembrar todos agora, são 10 princípios na Declaração Universal de Direitos da Criança, né, direito a nome, direito a uma nacionalidade. Então, por que eu mostrei esse livro também? Porque aqui nesse livro, na verdade, mostra a quantidade de direitos que a criança desse livro tem violada. Os direitos dela aqui estão todos violados. Ele não tem família, ele não estuda, ele trabalha e é uma criança trabalhando na rua. E tem muita gente falando, não, mas o que tem que trabalhar? Ele está trabalhando, mas ele não está na escola. Ele está trabalhando, mas ele não tem uma família que cuide dele. E o Estado, na ausência da família, tem obrigação de proteger essa criança. Porque quando ela está na rua, ela está exposta. Exposta à violência dos adultos, exposta às violências de várias outras formas. Então, eu gosto muito, e eu queria aqui, só para abrir um parênteses,
eu estava falando lá no início também, mas eu não sei se as pessoas já escutaram e tal, que eu tenho um trabalho que eu faço desde 2018, que é o Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos. E quando eu comecei esse trabalho, eu comecei com adolescente. Então, assim, os adolescentes eram uma outra dinâmica. Eles escolhiam os temas, eu selecionava os livros, os contos, a gente lia, mas antes de ler o livro, eu dava uma aula para eles sobre... Eu falava sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, por exemplo, a gente quer falar sobre direito à moradia. Então, eu pegava lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, falava, explicava, pegava tudo que tem sobre, não só nos direitos humanos, mas na Constituição brasileira, mostrava, e depois a gente lia o livro e falava, então, e aí? O que vocês identificam nessa obra a partir do que a gente falou anteriormente? Então, eu tentava colocar em prática, né, os direitos humanos a partir da literatura. E faço isso com crianças. Né? Pesquisei muito, sabe, Érica? Para quem está assistindo, pesquisei muito para saber se existia algum trabalho dessa forma. A única coisa que eu encontrei foram textos teóricos. Né? E quem é minha grande referência é Antônio Cândido. Ele tem um livro, um texto, né, Literatura e Direitos Humanos. Para mim, ele é a grande referência, defende a literatura como um direito humano. A gente está vendo agora os livros, a Receita Federal querendo taxar de novo os livros, só rico que lê, o que é uma mentira. Né? Mas tudo isso para dizer que é importante, né, a partir da sua fala, a gente ponderar que a literatura ela é um instrumento. Ela não é para isso. Né? A gente tem que lembrar sempre, né? A gente já conversou sobre isso. A literatura, a primeira coisa dela, a primeira função dela é a diversão. Mas ela pode, sim, se tornar um instrumento. Né? Um instrumento, por exemplo, você tem um livro... eu esqueço o nome daquele livro que você gosta muito, que fala da questão é o do Tino Freitas. Como é que é o nome do livro? Ah, sim, Leila. Leila, que fala da questão da pedofilia. Então, por exemplo, o livro, ele é uma diversão, mas ele pode ser um instrumento para você falar com a criança de um assunto que você não sabe como falar. Então, você vai falar de pedofilia, você leu Leila, você leu O Nome Toque Seu Boboca, e devem ter outros. Esses são os 2 títulos que eu me lembro agora, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, Érica. Eu fiz um curso com você, Literatura e Direitos Humanos, que por sinal muito bom, né? Que foi lá no antigo, no centro de modas, né? Ali na Rua da Bahia, com Augusto Lima. Fui fazer, fiquei assim, extremamente feliz, saí extremamente feliz pelo conteúdo, pela maneira como você conduziu. E aí, eu queria te perguntar assim, você falou da literatura, das infâncias, falou dos direitos humanos. Para você, quando foi que você começou a ter essa ligação com a questão dos direitos humanos? E quando foi que você... Travadinha aí, vamos aguardar. Voltou. E como foi para você, a partir do momento que você compreendeu isso, como foi para você começar a trabalhar isso, né? E o porquê que você escolheu este caminho de trabalhar com a literatura e direitos humanos? Bacana. Vou retomar só umas coisas que você falou muita coisa importante. E eu e o Paulo, gente, a gente já conversou isso e vai continuar conversando. O Paulo, ele diz, né, a literatura é uma diversão e ela pode... E eu já falei com ele na outra conversa, que para mim não é diversão. Não, para mim também não. Não quer dizer que eu não me divirta, muito, né, Paula? A gente se diverte muito, né? Sim. Mas eu acho sempre bom, eu e Paula, a gente conversa isso, e a gente sempre põe essa pulguinha atrás da orelha, né? Mas não é, mas não é, mas é, né? Eu me divirto e tudo. Então, assim, o que acontece? Você falou de uma coisa muito importante aí, a literatura como direito. Isso tem a ver com o que eu estava dizendo
Daquela criança que tem acesso, que vê o pai lendo, que tem livro, que escuta história, que a mãe brinca, que a mãe narra a vida inteira. Agora eu vou fazer, agora vai não sei o quê. Vão tocar fraldinha. Ela vai narrando, o pai vai narrando, todo mundo vai narrando. Eu vou te contar, é um jogo de futebol. Todo mundo narrando com afeto. Isso é um direito que a criança tem. A gente só pensa, quando a gente vê uma criança que não tem isso, que tem, existe, gente, famílias que são poucas as palavras ditas. Existe um estudo, e eu não tive acesso, eu li de relance, mas foi algo que me chamou a atenção, da diferença que existe de palavras escutadas por crianças de classes diferentes. A diferença é absurda. E aí alguém pode virar, não nós que estamos aqui, né, nesse momento aqui, cuidando disso, mas alguém que chega do além e fala, mas qual que é a importância disso? É total. Por isso que a gente tem que defender isso como um direito, porque isso faz toda a diferença na vida da pessoa, para todo sempre. Claro, não estou sendo fatalista, a gente tá aí para mudar as coisas, mas a gente, para mudar, a gente tem que encarar de frente. Faz toda a diferença. Então, acho que a primeira relação da literatura com os direitos humanos e criança é direito à riqueza de linguagem, à riqueza de afeto, direito a sonhar em palavras, porque nós somos seres de palavras. E imagens, obviamente, sonhar com tudo que puder, mas riqueza de palavras, riqueza de linguagem, de entonações, né? de fantasias, de brincadeiras, de expressões. Isso é o primeiro. Aí vem todo o resto, Paulo. Então, o meu interesse, ele parte daí. E tem a ver com a minha relação mesmo, com a minha, não com a minha infância factual, do que eu lembro, tal, que eu sou péssima. Eu tenho que olhar a foto para lembrar, falar, é com essa infância que eu imagino que eu tenho, que é o seguinte, a infância como experiência de linguagem. Esse direito a essa infância e a todas as outras, né? O direito, todos que a gente pensa para a infância são importantíssimos. Mas eu parto na minha relação de literatura e direitos humanos a partir disso. Garantir às crianças, aos sujeitos, riqueza de linguagem, porque é riqueza de afeto e riqueza de possibilidade. E aí, a gente vai vendo, né, Paulo, no trabalho da gente, que a gente vai tocar em vários temas. A literatura, ela fala de tudo. E a gente vai entrando. Então, a ampliação para todo esse universo dos direitos humanos, ela é muito natural para quem mexe com literatura, na verdade. Na verdade, ela é. Você está fazendo isso o tempo inteiro. Então, quando você fala assim, vamos abordar os temas polêmicos ou os temas delicados, é isso. Você está dizendo, olha, eu tenho coisas muito sérias para falar aqui e elas todas vão estar relacionadas com direitos humanos. Além disso, Paulo, a gente foi vivendo aí, desde 2013, vou falar 2013, mas se você vai olhar em outras partes do mundo, a gente pode falar 2010, a gente foi vendo um retrocesso e uma impossibilidade, às vezes, de conversar com certas pessoas, não porque a gente não queira, que a gente adora falar, né, Paulo? Mas porque você não tinha mais de onde partir juntos. Sim. Ficou parecendo um... E aí eu confesso para você que o mundo ficou estranho. Eu falei, gente, nunca imaginei que o mundo pudesse me revelar isso também nesse momento. Então eu acho, Paulo, e eu tenho certeza que é o que te motiva também, que a gente precisa voltar nesse momento, nessa carta, nessa declaração, em todos os pactos que foram firmados, porque nós assinamos. É compromisso do Brasil. Sim. É do Brasil, não é de uma pessoa que está lá ou de outra que vem depois. É o compromisso que a gente firmou. A gente esteve lá quando a ONU surgiu e a Berta Lutz fez toda a diferença. Nós vamos contar essa história depois. Não hoje, viu, gente? As mulheres latino-americanas, as delegadas latino-americanas fizeram toda a diferença na Declaração Universal, senão várias coisas que estão lá não estariam. E a gente precisa saber dessa história. Porque tem uma frasinha que é a seguinte: não é garantido que a gente aprenda com a história. Aliás, nós estamos vendo que não aprende.
mas a gente aprende com as histórias. E, às vezes, a gente tem que reescrever a história, sabe? E mostrar por que as coisas existem, por que o nosso projeto de humanidade precisa disso, disso. Então, eu estou dizendo do ponto de vista dos adultos, Sim. é meio que voltar. E com a criança, não. Com a criança, bicho, é tudo de bom, porque ela está aberta a isso, são as aflições que ela tem, e, né, assim, é uma questão com o amigo, é uma questão com a morte, é uma questão com o próprio corpo, que ela está aberta, e a literatura e criança, gente, é um encontro assim, e criança e livro. Como é que você já viu uma criança com livro? Claro que você já viu. É o casamento perfeito. Se ela sabe ler ou não, né? Sabendo, já tendo alfabetizado ou não. Então, esse meu percurso, ele passa muito por isso, assim, por uma coisa natural e minha com a literatura, que eu acho que acontece com todo mundo, e eu acho que uma necessidade nossa agora, mas assim, ai. Eu concordo, e aí eu queria até tocar em outro ponto. Antes eu queria ler duas frases. A Bel Araújo, ei Bel, beijo, Bel, tá dizendo aqui. Vamos falar as pessoas aí, ó. Eu vi aqui, vou falar rapidão, ó. Dicas do Brasil, meu amigo Hudson entrou aí, Hudson Moreira. Quem mais? Quintal da Guegué, a Guegué, linda Guegué. Guegué. Ana Coelho, Júnior Paixão. Você consegue ver tudo aí? Deixa eu ver. Mingau, tá aqui o Quintal da Guegué. Agora, aqui, ó, Denise Veridiano. Bel Araújo. Bel Araújo, que eu queria ler as duas coisas que ela escreveu. Ela disse assim, ó, nutrir a imaginação é um direito da criança e devemos lutar para garantir esse direito. Perfeito. Sempre defendi a escola pública de qualidade. Perfeito. Né? Aí alguém disse aqui, ó, a Leida disse assim, então o curso de vocês será muito rico. Aguardem. Gente, é muita coisa, né, Paulo? Nós estamos preparando, gente. Ó, tem mais aqui, ó. Eu falei aqui do Vitor Buzelin. Ei, Vitor, Flávio Fargas. Gente, eu passo o dedo aqui, começa a escrever, que eu sou muito boa com esse trem. Luiz Felipe Souza Correia entrou aqui agora também. Luiz, deixa eu ver se é o meu primo. Se for primo da Érica, dá um joinha. Mas, Érica, eu queria retomar o que você falou, porque, assim, quando a gente fala de direitos humanos, durante muito tempo aqui no Brasil, foi feita na televisão, na mídia como um todo, meio que uma coisa de... Eu não sei qual a palavra que eu vou... Brasil, durante muitos anos, a imprensa, a mídia veio massacrando os direitos humanos. Então, por exemplo, eu fiz uma pós de direitos humanos e eu tenho muitos amigos me criticavam. Mas agora você está defendendo direito humano? Pelo amor de Deus! O que é isso? Direitos humanos? Eu falo, olha, você já estudou o que é isso? Você já leu a declaração? Você sabia que a nossa Constituição, né, a Constituição de Ulisses Guimarães, uma grande parte dela está baseada nos direitos humanos. Né? Aí a pessoa falou, mas você agora defende. Você sabia que o ECA, que é isso aqui, ó, eu vou pegar e mostrar, porque o ECA, cadê ele aqui? Está aqui, ó. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que tanta gente critica sem nunca ter lido. E é importante a gente entender, ele está baseado não só na Constituição, como declaração, está baseado todo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando você fala isso, eu acho muito importante quando você fala essa questão, né, de voltar a essas cartas, falar delas. Por quê? Eu tenho a minha motivação é a mesma que a sua. Eu acredito que a gente precisa ter, se não for o mundo, mas pelo menos o prédio onde eu moro, os meus vizinhos aqui, depois no quarteirão, depois no bairro, mas é preciso que as pessoas entendam o que é empatia, o que é justiça, o que é igualdade. Ninguém quer tomar nada de ninguém. A gente só quer que se respeite, né, as diferenças,
né? Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui também, ó. O Estatuto da Igualdade Racial. A gente quer que as pessoas entendam isso aqui, que não é o negro que tem que ficar ensinando pra gente o que é lutar contra o racismo. É uma obrigação nossa, da branquitude, é obrigação nossa entender e estudar e parar de fazer com que a sociedade, né, e parar, né, essa estrutura cruel, que é essa estrutura, que é esse racismo estrutural que nós temos. É preciso que a gente entenda. E a literatura pode contribuir com isso. E muito. Você pega um Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Aquela mulher, ela fez várias denúncias. Denúncias que tem muito a ver com o que está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Denúncias, né, que são assim, que você fala, meu Deus, aí você pega... Denúncias e retratos que a gente não teria se não fosse ela. Exatamente, né? exatamente. Pérolas aí que estão eternizadas, né? Percepções, descrições e narrativas do mundo a partir de um ponto de vista que é só dela. Né? Queria mostrar esse livro e citar como referência para quem quiser depois estudar. Olha. Direitos Humanos, Referências Essenciais. Ele é da EDUSP, tá, gente? Aqui nesse livro, vocês vão encontrar aqui, ó, rapidamente aqui, ó, uma história da teoria dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, visão geral da declaração, análise da Declaração Universal, depois vem o movimento contemporâneo dos direitos humanos, aí vem visão geral do movimento, organizações governamentais, organizações não governamentais, ativistas dos direitos humanos, aí vem questões contemporâneas dos direitos humanos, né? Aí tem aqui, e aí acaba o livro. Aí vem um apêndice 1 e 2, e leituras complementares e índice e colaboradores. É um livro muito bacana para quem quiser entender um pouco o que é direito humano, além de outros. Né? E o Paulo, você falou uma coisa, quando você foi falar da sua motivação também, que tem muito em comum com a minha, e você falou um detalhe que era e é algo que me aflige muito. Pessoas falando mal. É nesse nível, gente. É falar mal. Não estou passando nem pela... Falando mal dos direitos humanos. O quê? Para mim, isso é de uma... Por isso que eu acho bacana a gente voltar lá atrás, né? E ler a carta, e ler a declaração, entender esse momento, ler tudo, isso que você falou, todas as outras legislações que advêm daí, de uma tomada de postura da humanidade diante da ignorância, da barbárie, da falta de solidariedade, da falta de tolerância, né? Da falta de amor. Então, isso também me incomodava e me incomoda muito. Esse desconhecimento. E não são pessoas que poderiam alegar desconhecer, tá? É isso que eu ainda estou tentando entender, mas aí já é psicanálise, não sei. Porque não são. Eu queria só dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalhei em presídio durante 2 anos e trabalhei no sistema socioeducativo com jovens em cumprimento de medida socioeducativa por atos infracionais. Então, assim, muitas pessoas me perguntavam, essas pessoas têm jeito? Eu falo, mas o que é ter jeito? Todo mundo tem direito a uma oportunidade. Todo mundo tem. E aí, quando eu ouvia isso, eu falava assim, uma vez eu falei com um amigo meu assim, olha, eu vou te sugerir um livro. Leia Os Miseráveis, do Victor Hugo. Porque você vai ver exatamente o que é não ter direito a uma nova oportunidade. Porque o Jean Valjean, ele é perseguido pelo Javé o tempo inteiro. Porque o Javé, ele diz que uma vez que o cara roubou, uma vez que o cara matou, ele vai roubar e matar pro resto da vida. Né? No entanto, o Jean Valjean, ele tem uma oportunidade que o padre lhe dá, porque ele realmente rouba a igreja, mas o padre diz, não, ele não roubou. Ele entende aquilo, ressignifica e se transforma. E olha, eu vou dizer, eu trabalhei no socioeducativo, trabalhei em presídio, e trabalhei dentro do presídio, trabalhei com literatura. Trabalhei com literatura. Exato. Com os meninos do socioeducativo, eu trabalhava muito literatura também. E o quanto isso contribuía para algumas dessas pessoas, para elas ressignificarem algumas questões. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo
é da importância de reafirmar o que você falou. Pessoas que muitas vezes falam mal, mas não conhecem, nunca leram. Nunca não leram. poderiam desconhecer. Ó, Paulo, eu vou ter que me despedir, mas antes de despedir, eu quero dizer que nós vamos falar. Vou deixar a surpresa para você decidir se é agora, se é depois. Não, vamos, Mas a gente já pode. A gente já pode falar aí para as pessoas, já começa a falar, tá. E eu falo as datas, a gente pode falar aí. Então tá, eu quero, antes de falar, né, que surpresa a gente enrola bem. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Esse Luiz aí é meu priminho mesmo, que eu mexi com ele, está lá em São Paulo, eu mandei para ele, ele está aqui na live, muito legal. O João Vitor Lara, a Marta Boechat, que fala que trabalha em biblioteca de escola. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Natália Simões, Lopes Elce, tá, gente? Muito obrigada. Paulo também, muito obrigada. Eu tenho uma outra live agora, que é sobre... Eu também! Cinema, Horizontes Periféricos. Então, o que eu quero dizer nós vamos oferecer um curso que está muito, mas muito rico, muito bem preparado, com muita coisa importante e gostosa e boa. E aí o Paulo vai ficar com vocês e vai dizer as datas. Convido vocês, a quem não estiver me seguindo no Insta, seguir, que é limão.erica. Vou deixar meu beijo e vou correr para outra live. Mas eu agradeço muito, muito. Boa live, Peço perdão por qualquer coisa. Falou, gente se fala. Tchau. Beijo. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu vou aqui continuar falando que a Érica começou. Eu e a Érica preparamos um curso que, ora direis, contar histórias. Mas quais? Literaturas para infâncias e direitos humanos. Nesse curso, um pouco do que a gente falou aqui é um pouquinho de nada do conteúdo que nós vamos oferecer no nosso curso, que acontecerá em 4 quartas-feiras de maio. Que serão nos dias, preste atenção aí, serão nos dias 5, 12, 19 e 26 de maio. Então, se você assistiu a live, se você se interessou, se você gostou do conteúdo que a Érica trouxe, que eu trouxe aqui, você pode fazer inscrição lá pelo perfil da Páginas Editoras. Você clica, tem um linkzinho lá, você vai clicar na bio lá, tem um link, lá vai ter o curso. Ora, pois, contar histórias, mas quais? Ora direis, contar histórias, mas quais? Né? Literaturas para infância e direitos humanos. Então nós vamos trazer muito mais conteúdo do que a gente trouxe aqui hoje. A live é só 1 hora. O que a gente trouxe aqui a gente trouxe apenas algumas gotículas, né? A gente trouxe algumas pinceladas de alguns dos conteúdos que nós vamos trabalhar durante 4 encontros. Cada encontro vão ter 2 horas e meia. 2 horas, preste atenção. 4 encontros, 2 horas e meia cada. Então, se você tiver interesse, né, faça sua inscrição, né, vá lá no link da Páginas Editora, tem lá na bio, você clica. Quando você clicar lá, vai abrir lá um tanto de coisa e vai estar o curso lá. Ora direis, contar histórias, mais quais, né, literaturas para a infância e direitos humanos. Que quem vai ministrar sou eu e a Érica Lima. A gente está preparando isso, na verdade, já tem aí, desde o ano passado, antes da pandemia, que a gente vem conversando sobre isso. Era para ter sido um curso presencial ano passado, no início do ano passado, veio a pandemia, então não teve como. E como a Leida está dizendo aqui, não existe outro curso com esse tema. Não tem. Né? Não tem mesmo. Então, assim, é um conteúdo muito rico. Nós vamos falar de literatura, vamos apresentar muitos livros, vamos falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, falar de outras cartas que provêm aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos falar do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto do Idoso, do ECA. Então, vamos abordar vários desses estatutos, falar da importância da literatura. Tudo que a gente falou aqui foi uma pincelada. Então, fica o convite para vocês, convidem outras pessoas também. Madu Costa, escritora, obrigado pela presença, nós estamos acabando a live, obrigado por você estar aqui,
Que alegria, que honra te receber aqui, viu, Madu? Então, assim, para quem quiser fazer o curso, eu convido vocês novamente. Entrem lá na Páginas Editora, no perfil do Instagram da Páginas Editora, clique no link que está na bio, vai abrir e vai ter lá o link para inscrição do curso, que é Hora de Reis, Contar Histórias. Mas quais? Literaturas para Infância e Direitos Humanos. Que vai ser ministrado por mim e pela Érica Lima, né? Então eu agradeço vocês pela participação aqui na live, agradeço demais a contribuição de todos aí, de todas, espero que tenham gostado, né? Espero que tenham aí, compartilhem depois essa live, ela vai ficar salva no perfil aqui da Livraria Páginas, né? Conheço o Paulo de Santo Antônio, excelente. Ei, Hélida Castro, tudo bem? Eu lembro de você de Santo Antônio também. Pois então, Lindomar, olá. Então eu convido todos vocês, todas vocês, a se inscreverem no curso, que acontecerá em 4 encontros de maio, serão 4 quartas-feiras de maio, será dia 5, 12, 19 e 26 de maio. Será sempre às 19 horas, 2 horas e meia de duração cada encontro. Então vocês vão perceber, quando vocês olharem lá no link, que pela quantidade, né, pela quantidade de horas, são 2 profissionais, 4 encontros, o curso está um valor muito bacana, muito acessível. Então, assim, façam inscrição, convidem outras pessoas, né, e façam assim que puderem, não deixem para a última hora. Façam, vá lá e se inscrevam. Já se inscrevam hoje, amanhã, né, já façam inscrição, já garantam a vaga, já garantam um lugar, né, para que seja. E vai ser um curso muito bacana, gente. Vai ser um curso muito bacana. Então, fica o convite para vocês aí. E agradeço demais pela participação de todos e todas aqui na live. Deixo um beijo imenso e um abraço carinhoso para cada um de vocês. E que o final de semana seja muito, muito feliz, com muito cuidado, usando máscaras se for sair de casa, se cuidando muito, né? Eu voltei agora, essa semana passada, né? Fiquei 17 dias no hospital com Covid. Então, se cuidem, gente, se cuidem muito, façam inscrição, divulguem para outras pessoas, a live vai ficar salva aqui, e um grande beijo e abraço para todos e todas, e muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal!